Fala galera, esses dias eu rodei um quiz lá no meu Instagram, né? Quem não conhece meu Instagram é o @ganharcomcripto, cripto com i, perguntando sobre a correlação do mercado tradicional, principalmente lá o índice do SP500, com o mercado de criptomoedas. E eu tenho uma opinião muito única em relação a isso, mas principalmente eu quero que você entenda que quando o mercado ele anda na mesma direção, né? Quando dois mercados andam na mesma direção, a maior parte do tempo eles têm uma alta correlação, mas isso não quer dizer uma relação de causa e efeito, de causa e consequência, que muita gente atribui a essa simples correlação. Então fica até o final para ter essa informação valiosa. Já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e bora ganhar! Hoje não tem tela, hoje é aqui no tete a tete, olho no olho, para você ver que eu estou falando uma coisa do que eu sinto e da minha experiência nesse mercado, tá? As coisas são correlacionadas até elas se descorrelacionarem. O que é isso, Bruno, que você está falando? Bom, a gente pensa assim, se os mercados lá, o SP500 está subindo, né? Os preços dos ativos lá nos Estados Unidos estão subindo, significa que os preços dos ativos aqui no Brasil vão estar subindo também. E aí isso acontece durante um tempo, né? Lá fora sobe, aqui dentro sobe, lá fora desce, aqui dentro desce, lá fora sobe, aqui dentro sobe, lá fora desce, aqui dentro desce. É sempre essa dinâmica que acontece, até que um belo dia acontece algum problema interno aqui no Brasil e aí a nossa bolsa cai e a bolsa dos Estados Unidos continua subindo, porque lá não aconteceu nada, o que aconteceu foi aqui. E aí a gente fica, poxa, mas não era correlacionado? Sim, as coisas são correlacionadas até que um dia elas não são mais. Mas normalmente a gente tem que entender o seguinte, que se a gente tem uma crise sistêmica internacional, normalmente todas as bolsas caem. E eu já vou entrar lá em criptoativos que você vai entender, né, por que isso tem a ver com o mercado de criptoativos. Então, quando a gente tem aquele estouro da bolha que teve lá atrás, né, em 2008, teve uma crise mundial, você vê todos os mercados caindo, todos os mercados altamente correlacionados e tal, as pessoas buscando valor aí em ouro, né? E quando teve também a crise do Covid, né, o que a gente consegue reparar? Que as pessoas recorrem muito a ouro, recorrem muito a dólar, o preço do dólar se estica muito, né? A gente viu que chegou lá até quase R$6 o preço do dólar, e tudo isso acontece por causa de uma coisa uma coisa única, né? Um motivo único, que é a causa e a consequência que tem esse impacto em todos os mercados. Inclusive, quando a gente teve lá o coronavírus, a gente começou a ver várias pessoas falando de Bitcoin, falando de moedas digitais, como se elas fossem como se fosse uma bolsa de valores, que aconteceu uma coisa no mundo, tudo cai e as moedas vão junto. E aí a gente reparou o seguinte, que depois que aconteceu o coronavírus, os países começaram a imprimir muito dinheiro, muita moeda fiduciária, muita moeda estatal. Tá? Lá nos Estados Unidos, não sei quem lembra, que teve uma bolsa que eles pagavam, né? Mandavam um cheque ali, mandavam dinheiro pelo correio para as pessoas poderem consumir para que a economia não quebrasse. E esse excesso de dinheiro no mercado leva esse dinheiro para investimentos como a própria bolsa americana, né, com as ações lá do SP500, leva investimentos para o Bitcoin. Então a gente vê que logo após o primeiro impacto, que foi para baixo no preço, entrou muito dinheiro na economia, bombou de dinheiro na economia, e esse dinheiro, lógico, ia para as pessoas comprarem comida, comprarem remédios, comprarem máscara que estava precisando, comprarem álcool gel e tal. Mas o que sobrava, as pessoas iam lá e colocavam em Bitcoin, colocavam em Ethereum, colocavam numa ação, né, ações da Apple, ações da Google, ações, né, do Facebook, etc. E aí a gente percebeu que mais uma vez os mercados estavam se correlacionando, mas não era
não era porque estava subindo o SP500 que também estava subindo o Bitcoin. Era o seguinte, aconteceu uma coisa, uma injeção de dinheiro na economia que coincidentemente beneficiava tanto os mercados tradicionais quanto os mercados de moedas digitais. Então, pessoal, pode ser que aconteça alguma coisa que não beneficie os mercados tradicionais e beneficie os mercados digitais. E aí eu fico pensando, poxa, o que será que pode acontecer que vai beneficiar os mercados de moedas digitais e não vai beneficiar o mercado tradicional, né, de ações lá do SP500 ou até de ações da B3 aqui no Brasil? O que vai acontecer e está programado para acontecer a cada 4 anos é o halving, que vai acontecer lá em 2024. Tá? E o que pode acontecer também na cabeça das pessoas é entender o seguinte: eu prefiro ter uma moeda, que é o Bitcoin, uma moeda que ela é menos inflacionária do que uma moeda que é mais inflacionária. Eu tenho horror à inflação. Se eu pego o meu dinheiro lá aqui do Brasil, tá? Vamos supor que eu consiga juntar aí 100 mil reais por ano. Tá? Eu juntei 100 mil reais por ano. Só para ter aqueles 100 mil reais, eu pago 12 mil reais por ano só para ter aqueles 100 mil reais parado na minha conta. Ah, Bruno, que história é essa? Isso é a inflação. A gente tem uma inflação de 12%. Meus 100 mil perderam 12 mil reais de valor ao longo desse tempo. Então, é assim que funciona, tá? Quando você tem um dinheiro, uma moeda que é inflacionária. E aí, quando você resolve trocar aquela moeda inflacionária que você tem, que tem uma inflação de 12% ao ano, por uma moeda um pouco menos inflacionária, que é, por exemplo, o dólar, você tem uma outra moeda inflacionária, porém a inflação dela é de 8%, ou seja, se você consegue juntar 100 mil reais no ano, você vai pagar 8 mil reais só para ter aqueles 100 mil reais ali. Eu estou falando aqui 100 mil reais, mais isso convertido em dólar, tá? E é por isso que o preço do dólar tende a se valorizar em relação ao preço do real. Tá? E em relação ao Bitcoin, o Bitcoin, além de não ser uma moeda inflacionária, ele é desinflacionário, porque ele tem uma inflação, mas a cada 4 anos essa inflação cai pela metade. Ou seja, existe uma expectativa de que esse ativo, que é o Bitcoin, que é uma moeda, e que é assim uma moeda internacional, que nenhum estado pode colocar a mão nela, você, além de todas essas vantagens que eu estou te falando, ela é desinflacionária, ou seja, ela ao longo do tempo ela vai ganhar valor sobre o dólar e principalmente sobre o real. Então, pessoal, você está trocando uma despesa, você que tem 100 mil reais, se tiver em real, você tem uma despesa de 12 mil reais por mês. Se tiver em dólar agora, você tem uma despesa de 8 mil reais por ano. Né? 12 mil reais por ano, 8 mil reais por ano se estiver em dólar, tá? E no Bitcoin você vai ter uma despesa anual menor que isso e cada vez menor, ou seja, é uma forma de você se precaver, né? De você se proteger dessas besteiras estatais que são feitas, que estão acabando com o seu dinheiro. E é por isso que eu estou nesse mercado e é por isso que eu considero que tem muitas coisas que acontecem que podem afetar só o mercado de moedas, o mercado tradicional, o mercado de ações, etc., de empresas, e algumas coisas que podem afetar só o Bitcoin. E como eu estava dizendo, a coisa que afeta o Bitcoin é o halving, que é quando cai a recompensa por mineração e é quando se começa a minerar menos. Os mineradores de Bitcoin, eles acabam desligando as máquinas, a dificuldade fica maior, então minera-se, então emite-se menos moeda, cria-se menos inflação e o ativo se valoriza porque ele é mais raro. A demanda é constante, a demanda é crescente, então aquele ativo ele vai se valorizando pela lei básica, né, da oferta, que é bem pequenininha, para a demanda
que é muito grande e é crescente ao longo do tempo. E quando todo mundo perceber isso, tá? Nós somos aqui pioneiros e estamos percebendo isso na frente de todo mundo. Quando todo mundo perceber isso, tá? Vai ser uma corrida louca em direção ao Bitcoin. Então, por isso que eu acho que não dá, né? Quem não tem Bitcoin é louco, não dá para não ter Bitcoin hoje em dia, tá? E tem outras moedas digitais que também são muito promissoras. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou fazer um evento lá do dia 21 ao dia 23 de junho, que eu vou falar as 4 estratégias que eu tenho para surfar esse mercado de forma mais simples, mais segura e na prática, tá? Muita gente dá curso aí, fala só da parte teórica e você fica boiando, você não sabe como implementar aquilo. E eu tenho 4 estratégias que elas te guiam em todos os momentos do mercado. Você vai poder olhar para o gráfico, vai bater o olho e falar assim, bom, epa, tem um ciclo aqui. Nessa parte do ciclo que a gente está agora, a gente faz isso aqui. Nessa outra parte, a gente faz essa outra coisa, essa segunda estratégia. Nessa terceira parte aqui, uma terceira estratégia. E juntando todas as estratégias, a gente tem um efeito multiplicador. Foi isso que eu construí aí nesses 15 anos de jornada no mercado tradicional e também nos últimos 5 anos de jornada aí nesse mercado de moedas digitais. Beleza? Quem gostou disso, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Parabéns por ter assistido até o final, e já que você está comprometido com o seu desenvolvimento, eu separei 3 vídeos que vão te ajudar a se desenvolver. Já aproveita e se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, comentário ou elogio, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu te vejo no próximo vídeo.